Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Fique agora com a segunda parte. Vem aí as perguntas. É muito bom começar uma série de estudos pensando no sucesso, não é, professor Sayão? E ainda mais você que adora, assim como eu, o livro de Salmos. Eu tenho algumas observações, algumas perguntas, e agora é o momento. Primeira pergunta, professor Sayão. Por que o livro leva este nome? De onde vem essa palavra, o nome Salmos? Como surgiu? E como entra agora, então, aqui para a nossa parte de estudo agora, os Salmos? Pois é, pastor Alberto, o nome Salmos, ele chegou ao português via Vulgata Latina, vem da Septuaginta, da versão grega do Antigo Testamento, e a referência é aos instrumentos musicais que possuem cordas, né? Então daí onde nós temos a palavra também saltério. Mas o texto original, o título do livro no hebraico é Tehillim. Tehillim vem do verbo hebraico que significa louvar. Então a ideia básica por trás do nome no hebraico significa louvores. Então o livro de Salmos, né, o significado de fato é louvores a partir do seu nome original hebraico. Tá certo, eu sempre ouvi e comprei essa ideia de que Salmos foram escritos por Davi, mas você mencionou na sua exposição que até Moisés, né, deixou lá a sua marquinha. Quem são os autores? Quem é que participou dessa coletânea toda? Pois é, pastor Alberto, o livro de Salmos é muito grande, são 150 salmos, nós temos até um salmo que se repete de um livro para o outro. Nós temos aí 5 livros diferentes, então mais ou menos a metade dos salmos tem relação com Davi. Alguns salmos são anônimos, por exemplo, o Salmo 1, ele não tem nenhuma referência de autoria. Nós temos salmos ligados a Moisés, a Salomão, nós temos aí a Enã, a Etã, a Asaf. Nós temos uma quantidade significativa de autores aí distintos, porque esses cânticos e esses hinos e poesias vêm de épocas diferentes. Então, é verdade que majoritariamente os salmos estão ligados a Davi, mas nós temos muitos outros e vamos, no decorrer do nosso estudo, verificar aqui os diversos autores ou possíveis pessoas ligadas à composição e história dos salmos. É como alguns salmos, talvez o primeiro aí, que é a matéria de assunto, a gente nem sabe quem escreveu, né? Exatamente. Agora, exatamente o primeiro salmo, ele fala sobre meditação, lá no verso 2. O que é meditação? Agora eu vou precisar exercitar uma certa meditação para obter o sucesso? A pergunta é bem interessante e, aliás, merece uma consideração especial, porque nós entendemos a palavra meditar às vezes de maneira indevida, né? O versículo 2, ele diz que aquele que é feliz, né, aquele que é bem-aventurado, aquele que é bem-sucedido, é a pessoa que tem a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Às vezes meditar significa para muita gente deixar o cérebro num estado de suspensão mental, quase entrando em alfa, né? Mas o sentido hebraico não é esse. A ideia de meditar é ler cuidadosamente com a intenção de entender o que está lá. Os judeus tradicionalmente faziam isso até lendo em voz um pouco baixa, né? Quase com murmúrio. Então não é uma atividade assim mental, vamos dizer, absolutamente mística. Tem a ver com o sentido de alguém que busca a sua orientação na lei de Deus. Então meditar aqui significa pensar profundamente, pensar
com intenção séria, pensar com a vontade de descobrir o que Deus tem a dizer. É a mesma palavra usada lá em Josué 1:8, quando ele fala da importância de se voltar para o livro da lei. De uma maneira mais grosseira, poderíamos dizer que meditar é ruminar a palavra de Deus? Olha, pode ser, desde que o ruminar envolva uma atitude de apreensão profunda, né? Tem que ser um ruminar que não seja igual ao do chiclete, que depois a gente cospe e joga fora. Se for uma coisa que de fato distribua, né, as vitaminas para que alimenta a alma, né? Que alimenta, aí a coisa vai. Então tem que entender isso adequadamente.